Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós, há poucos dias atrás, ingressamos numa nova estação, a estação do outono, aquela estação que tem um pouquinho de calor, com dias na parte da manhã mais frios e o entardecer também. O pôr do sol é magnífico. Na estação do outono, as folhas começam a cair, porque é uma estação que a natureza começa a se recolher. Ela vai perdendo a vitalidade e toda a seiva das plantas e das flores começam a vir para a raiz. E ela vai perdendo a força nas extremidades. É por isso que as folhas caem. A natureza deixa de ser exuberante e começa a ficar mais recolhida. O que acontece com nós, seres humanos, nessa estação é igualmente. Nós também saímos de uma estação que era totalmente para fora, que era o verão, que era estar na rua, falar com os amigos, dormir mais tarde, acordar mais tarde. O carnaval, que é um movimento popular, social de rua, de festa, exuberância do corpo para alguns. Esse movimento todo se perde a força e agora começa a estação do outono. Na medicina chinesa, 2 órgãos ficam mais sensíveis: os pulmões e seu acoplado, ou seja, o seu amiguinho que é próximo a ele, que é o intestino grosso. É por isso que nessa época os nossos pulmões ficam mais sensíveis. Estamos à mercê de resfriados e gripe. E você percebeu que toda vez que há um resfriado, o nosso intestino para. Ele bloqueia, porque ele segura, porque os pulmões não estão bem. Acontece que nessa estação de outono, nós também começamos a ficar mais para dentro, mais introspectivo. Existe no ar um ar mais melancólico, de melancolia, de tristeza. Os últimos frutos são recolhidos agora na estação do outono, porque daqui para frente esses frutos não serão mais dados pela natureza. Como eu disse, a seiva está guardada lá no fundo. E os seres humanos, nós seres humanos, começamos a estação do outono com um ar de melancolia e de tristeza. O pulmão é aquilo que recebe o que não é matéria, que é o ar, o vento. Respiramos e expiramos e trazemos para fora aquele que não necessita, que não é matéria. Porém, o seu acoplado intestino grosso faz a mesma coisa com a matéria. Tudo aquilo que não foi absorvido pelo corpo, tudo aquilo que não foi absorvido pelo intestino delgado, o intestino grosso acumula e pum, manda para fora. E faz a limpeza e faz a faxina daquilo que é matéria. Então, pulmão e intestino grosso trabalham muito nessa época do ano. Época de fortalecer nossos pulmões através do quê? De raízes, como cenoura, nabo, gengibre, inhame. Nessa época que a gente começa a preparar mais para junho, antes do inverno, os quentões das festas juninas. Então, tudo que é raiz é bom você comer
para fortalecer os seus pulmões e também o seu intestino delgado. Estar em contato com pedras, porque é do elemento metal. No lugar que tenha muita pedra, muita cachoeira, ajuda a harmonizar o elemento metal que pertence ao pulmão e intestino delgado. E assim começaremos a estação de outono equilibrados. Uma pequena introdução a respeito da estação outono. Meu nome é Francisco de Assis da Silva Pinto, mais conhecido como Chico Psicólogo. Eu sou pedagogo, psicólogo clínico, tenho uma pós-graduação na área de terapia corporal e também uma outra especialização em acupuntura, uma pós-graduação em acupuntura e me especializei em acupuntura estética. Atendo como psicólogo e como acupunturista, dou palestras aqui na cidade de Socorro, o meu consultório, e também na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo eu trabalho 2 vezes por semana e aqui na cidade de Socorro os demais dias da semana. O objetivo desse programa, que é Pergunte ao Psicólogo, é de passar informações, vivências, conhecimento na área da psicologia, para que você saiba lidar melhor com suas emoções, com seus altos e baixos, com as nuances que a vida nos traz diariamente. Uma vez que você tenha mais informação, que você conheça mais casos, você pode lidar muito melhor com aquilo que acontece no seu dia a dia. E para você participar do programa, você pode mandar sua pergunta através aqui do YouTube, do canal do YouTube. Você pode escrever lá. Caso você não queira, você pode mandar a sua pergunta diretamente. Olha como ficou bonitinho, tá vendo? Diretamente para o meu WhatsApp, que é o 19 99279 1377. Você não precisa se identificar. Eu indico que você só fale o seu sexo, masculino ou feminino, quantos anos você tem e qual a cidade, que eu vou responder para você aqui no programa Pergunte ao Psicólogo, falando com o Chico Psicólogo. E eu quero pedir para vocês uma gentileza de vocês entrarem aqui no canal do YouTube, dar um joinha, curtir a página e também fazer a inscrição. Isso é muito importante para o canal, porque ele passa a ter mais visualizações, acessa mais pessoas e com isso mais e mais e mais pessoas ficam também obtendo informação sobre isso que vocês estão vendo a cada programa. Eu vou falar de muitos e muitos e muitos temas sobre a questão emocional, psíquica, traumas, desencontros, encontros da vida afetiva, formação de caráter, coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia, no nosso país, porque agora o programa deixou de ser vinculado através de uma rádio aqui na cidade de Socorro e passa a ser para todo mundo que possa clicar aí no canal do YouTube e ter contato. Então, o programa agora passou a ser para todos, não é mais só da cidade de Socorro. Para isso, basta você entrar lá, clicar, dar o seu joinha e se inscrever. E vou pedir para que você também compartilhe para os seus amigos. Se você tem um amigo, uma amiga de trabalho, alguém da família, um parente, e que goste dessas informações, ou que esteja precisando de informações, esteja passando por um momento difícil na vida,
Manda o programa para ela. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito essa pessoa. Eu quero agradecer também todas as pessoas que se inscreveram no programa Já Pergunte ao Psicólogo na semana passada e as pessoas que viram e que deram seu joinha. Só no primeiro dia o programa chegou com mais de 500 visualizações. Superou muito minha expectativa. A minha e do meu ajudante. Tem uma palavra em inglês que eu não lembro muito. Assessor. O meu assessor que tem me ajudado aqui. Ele também ficou muito impressionado de quantas pessoas entraram e viram a apresentação do primeiro programa, que se chamava Estima. E o programa de hoje, a gente começa a falar e a garganta começa a secar. Então precisa dar uma molhadinha, principalmente nessa estação do outono, que é do elemento metal. A gente precisa sempre manter o corpo bem hidratado. E o programa de hoje tem o seguinte tema: antes de você se separar, procure um psicólogo. Você que é casado, você que vive junto há alguns anos e que percebeu que não dá mais e que decidiu com o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira separar, antes de vocês procurarem um advogado e legalizar a separação, procura um psicólogo. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, que ele é advogado. E eu sempre gosto de conversar com outros profissionais de outras áreas. A conversa flui normalmente e sempre falamos de temas que estão envolvendo a nossa profissão. E ele desabafa comigo e fala assim: Chico, se todo casal procurasse você antes para conversar, antes de pedir a separação, muitos casais não separariam. Porque o que eu vejo no meu escritório é que os casais chegam lá bravos, com raiva um do outro, em briga quando não pede guerra. E querem separar o mais rápido possível. Cada um tem lá a sua alegação e querem separar. Ele entra com a documentação, entra com a papelada, pede a separação. Às vezes é consensual, às vezes essa separação é litigiosa, enfim. Pedem a separação. Passam 6 meses, o casal volta a se dar bem e tem que, de novo, fazer toda a documentação ou tem que anular a documentação da qual ele pediu antes. Se os casais que querem separar passassem por um psicólogo, por você, por exemplo, segundo ele, o que ele estava conversando comigo, muitos dele, quase 90%, segundo esse meu amigo, não se separariam de imediato. E aí, nós ficamos conversando a respeito disso e falando o que ele achava do aspecto legal, do aspecto como advogado diante de um casal que vem buscar ele para separação. E eu falando do meu lado, que é do lado da psicologia, do lado do psicólogo. Meus caros ouvintes, e eu afirmo veementemente que se um casal que está em pé de briga desentendeu, não está se dando bem, um casal mais tem desencontros do que encontro, eu indico para esse casal que faça terapia de casais.
Para alguns, terapias de casais é o encontro de duas pessoas que começam a brigar na frente do psicólogo. E o psicólogo fica meio que um separador de ringue ali, porque um quer pegar o outro pelo pescoço. Mas pode até ser que em alguns momentos isso seja possível, mas não é sempre assim que acontece. A terapia de casal ajuda muitos casais. Muitos casais já passaram por mim e vieram buscar orientação porque eles não estavam conseguindo se entender. Havia mais desencontros na relação do que encontro. Então, por que isso acontece? Por que a gente vê que muitos casais se encontram, se casam ou nem se casam, vão morar junto e muito rapidamente eles se separam. Por que casais com 20, 30, 40, 50 anos se separam? Os antigos diziam assim: para você conhecer bem o outro e para ficar no casamento, você tem que comer no mínimo 50 sacos de sal. Ou seja, você tem que passar por muitos momentos amargos na vida, ter muita tolerância, muita paciência com o outro, senão você não fica na relação a dois. Por que os casamentos atualmente têm mais desencontros do que encontros? Você já parou para refletir sobre isso? O que acontece com os casais que eles têm pouca suportabilidade de estarem numa vida a dois? O que acontece com os casais que no primeiro obstáculo eles não suportam, a relação é tão frágil que ela se fragmenta? Nós já vimos através da mídia que muitos casais casaram, foram para a lua de mel e na lua de mel se separaram. Outros chegaram no aeroporto e cada um foi para o seu lado. Não houve um mínimo de convivência em conjunto para que pudesse de fato se entender. Qual é o objetivo principal de uma relação vir a se ruir? Eu não estou falando de traições, eu não estou falando de crise econômica que afeta o casamento, eu não estou falando nada disso. Estou falando de um motivo bem antes disso. São os primeiros anos, os primeiros meses. O que eu percebo, meus caros ouvintes, na minha experiência de 27 anos como psicólogo, eu vejo no meu consultório clínico, até hoje acontece isso, que as pessoas, muitas delas, elas vêm cega para o casamento. Elas não conseguem enxergar quem é o outro. Quem é essa pessoa da qual eu estou me relacionando? Quem ela verdadeiramente? Eu tive mulheres no meu consultório que anos, décadas de convivência, 40 anos, uma paciente que me procurou, com 40 anos convivendo com seu marido, ela veio me procurar porque ela disse que descobriu que o marido atraía. Ele tem uma outra família, que nessa família tinha 3 filhos. Mais 3 filhos com a sua amante.
E ela chorava e dizia assim para mim: como que eu fui viver por 40 anos ao lado de um homem que eu não conhecia? Quem é esse homem que deitava todos os dias do lado da minha cama, vivia embaixo do mesmo teto que eu, mas que de fato eu não conhecia? Ela estava muito tocada, muito emotiva, por descobrir que o marido dela era uma pessoa da qual ela não conhecia. O que acontece? As pessoas vão para o casamento sem ver de fato quem é a pessoa, sem conviver muito suficiente com ela, porque o namoro e o noivado é um tempo que você vai conhecer a pessoa, ver quem ela é, ver o jeitão dela, o que ela faz com a vida dela, como é que ela trata as pessoas, como ela trata os pais delas, os irmãos, qual a convivência dela com os amigos. Você vai conhecer a pessoa. E se você conhecer suficientemente, você vai ter um desejo de se juntar a ela através do matrimônio. Vai casar com ela. Ou então morar com ela. Acontece que o grande engodo está aí. As pessoas, elas montam na cabeça delas, elas idealizam um tipo de homem ou um tipo de mulher e pega esse script de homem, de mulher e joga e tenta investir na cabeça do outro, no corpo do outro, o script dela. Aquilo que ela imaginou, aquilo que ela queria, aquilo que ela fantasiou, ou muitas vezes aquilo que ela delirou. Entrou no delírio de um homem que ela montou na cabeça dela e jogou em cima do outro. Ou da outra. A outra, naquele mecanismo de sedução, sabe? Porque quer ficar com você, até ele entra no jogo, até ele faz um pouco dessa jogada. Só que ele não é aquela pessoa que foi idealizada para você. A pessoa que foi idealizada por você, que você construiu na sua cabeça, existe só na sua cabeça. Essa pessoa não existe. Ele não é essa pessoa que você idealizou. E aí, a casa cai. E aí, não tem continuidade nessa relação. É difícil ter, porque você não conseguiu enxergar quem é aquela pessoa. De fato, você botou goela abaixo, como dizem as pessoas, aquela pessoa que você idealizou, aquele homem, aquela mulher que você idealizou, você tentou colocar naquela pessoa. Ela suportou por um tempo, e depois de um tempo, claro, ela não vai suportar, porque não é isso. Não tem. Ninguém consegue ser alguém que não é por muito tempo. Por um tempo tudo bem, vai, mas isso acaba. E quando acaba, ou se adapta à nova realidade, ou a casa cai. Vou pedir aqui para o meu ajudante, secretário, trazer um cafezinho para mim. E o meu cafezinho é bom, porque é moído na hora. Além do cafezinho, sabe o que eu faço aqui em casa de vez em quando? E é muito bom? Isso daqui, ó. São umas bolachinhas de nata que eu vou guardando a nata, vou guardando. E quando tem uma quantidade suficiente, eu faço essas maravilhas de bolachinhas de nata com fécula de mandioca e eu coloco uns grãozinhos de erva doce, ela fica maravilhosa. E todo mundo que vem aqui na minha casa, eu sirvo ela. Um cafezinho, um minutinho de café para um cafezinho. Servido? Ó, é uma delícia. Muito bom.
E o diferencial é que eu faço na fornalha. É um forno grande que eu encho de lenha, taco fogo na lenha. Quando ela vira brasa, eu coloco as assadeiras lá que ela assa só no bafo, no calor das lenhas. Todas as lenhas aqui de casa. É muito bom. Olha a cor dela. Um cafezinho sempre anima mais. O outro motivo que eu vejo que é um agravante na relação a dois é que quando se juntam duas pessoas, vem a Maria sendo a Maria. Só que a Maria é um tanto do pai dela, um tanto da mãe dela, é um tanto da relação do pai dela com a mãe dela, é um tanto dos avós dela e do meio que ela estava. Então aqui já deu no mínimo umas 15 pessoas, concorda? Aí a Maria encontra o José. O José também é a soma do pai e da mãe dele, da relação afetiva entre o pai e a mãe dele, que ele conviveu, ele aprendeu com os pais, o amor que ele herdou dos pais e da mãe, e mais os avós, os tios e todo mundo que entra. Entra mais umas 15. Então, aqui se juntam duas pessoas que, na realidade, podem ser umas 30 pessoas. E vem todo o conteúdo familiar para essa relação a dois. Ele traz tudo aquilo que é de bom e também tudo aquilo que não foi bom. Os traumas, os conflitos, os anseios, as dificuldades que ele teve na vida, de origem da família que ele veio, se juntam nessa relação com a Maria. E ao se relacionar com a Maria, vira uma outra relação, que não é mais nem o José e nem a Maria. É uma nova relação que está começando aí, que é entre o José e a Maria. Essa nova relação vai servir também de modelo para os seus filhos. Veja bem, meus caros ouvintes. Quando você se relaciona afetivamente com alguém, você não está só relacionando com ele. Você está relacionando com toda a história de vida dele. Tudo aquilo que ele consegue com facilidade e tudo aquilo que ele não consegue. Tudo aquilo que ele tem de bom, que faz aquela pessoa ser uma boa pessoa, e tudo aquilo que ele não consegue. Ou o pior dele, também vem para a relação. E é nesse momento que existe também o terceiro momento, que é quando um tenta mudar o outro. No primeiro objetivo que eu falei, que é da idealização, ele também tenta mudar a pessoa para que ela seja aquilo que ela idealizou. Nesse segundo momento, também existe a tentativa de mudar o outro e querer que o outro faça como ele quer, matando o processo de individualização dele, de individuação dele, melhor dizendo. É aquele processo que a pessoa se torna ela, o eu dela. Que ela constrói o self dela. Então ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, assim não é bom, assim não é legal, tem que fazer isso, e a relação vai ficando um saco. As pessoas vão tentando mudar as outras, não aceitam muito uma coisa da outra ou de outro. O amor, a paixão, ficou lá atrás. E aí começa um momento de muita dificuldade, de desencontro, e que se ela não for cuidada, como aquilo que eu falei no último programa para vocês, de cuidado, de carinho, de atenção, de amor, essa relação pode se acabar. E é nesse momento que ou ele ou ela sai da relação e vai buscar uma outra pessoa fora. Ou
modernidade, entre aspas, né? Trazem um terceiro para a relação. E esse terceiro, eu não estou falando só de pessoa, tá? Eu estou falando de um terceiro item, que pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser o excesso de comida, pode ser o trabalho, ele trabalha demais. Pode ser a família de origem dele, pode ser os amigos, pode ser futebol, pode ser o que for. Não necessariamente alguém que ele vai se relacionar intimamente com ela. Mas pode, claro, sim, surgir uma outra pessoa aí, uma nova pessoa que venha fazer com que ele se sinta mais querido, que ele se sinta reconhecido como ele é, não como a esposa ou o esposo queria que ele fosse. O fato de não reconhecer a pessoa quem ela é, o fato dela vir com um monte de coisas, o fato de tentar mudar a pessoa de como ela é para aquilo que eu quero que ela seja, pode complicar mais ainda a relação. E a terapia de casal vai ajudar a você ver coisas que você normalmente não consegue ver. Porque você está dentro de uma vasilha. Por exemplo, essa xícara. Você está dentro da xícara, se relacionando, você não consegue ver nada além do que está aqui dentro. Uma pessoa de fora consegue ver o que está dentro da xícara, o que está em volta da xícara, o que está mais distante da xícara. Assim, o psicólogo tem como ver mais e orientar a vocês para que vocês comecem a perceber aonde vocês estão e o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Por isso que o tema do programa Pergunte ao Psicólogo de hoje é: antes de se separar, eu, Francisco, psicólogo, entendo que a separação é o último recurso. Quando não há mais outro recurso, você pode sim fazer a escolha pela separação. Só que até chegar lá, tem muitos caminhos. Muitos e muitos. E a psicologia, terapia de casal, é um deles que pode te ajudar muito. Muito. Então, calma nessa hora. Não faça como muita gente que, da última opção, traga ela para ser a primeira opção. Teve o primeiro desavença, o primeiro obstáculo, o primeiro conflito na relação a dois, já separa. Casamento é uma coisa que a gente faz todos os dias. Tem dia que você vai dormir com vontade de matar o seu marido. Ou vice-versa. Tem dia que você vai dormir com vontade de matar a sua esposa. Ou quem que convive com você. Não precisa ser casados, né? Que moram juntos. E tem dia que você vai dormir dando um beijo na testa, agradecendo ele pela companhia do dia. Existem dias que fazem 4 estações no mesmo dia. Nós, seres humanos, também somos iguais. Nós passamos por esses momentos de alto e baixo. Existe muito desentendimento na relação? Existe. Mas também tem que ter os encontros. Porque se não são os encontros, não consegue suportar os desencontros. A relação não é 100% nunca, em momento algum, o tempo todo, para ninguém. As relações afetivas, elas são construídas todos os dias. E todos os dias ela pode dar certo, como pode não dar certo. Você sabe que você vai acordar. Acorda. Como você vai terminar o dia, você não sabe.
Você sabe que você está indo para a cama e vai dormir. Se você vai acordar e como você acordar, como você vai acordar, você já não sabe. Principalmente essa vida nossa instável, que foi depois da pandemia e que a gente percebeu que tudo é mutável. Nada é permanente. A nossa vida é regida pela impermanência das coisas. Ou seja, estamos aqui agora. Por quanto tempo vamos ficar? Não sabemos. Tudo está em transformação. Tudo. A relação a dois se constrói a todos os dias. Se você está com dificuldade, se você não está com algum conflito na relação a dois, tem lá um bichinho na sua cabeça falando, não precisa fazer terapia de casal. Venha sozinha para a terapia, traga seus bichinhos, traga seus monstros que você criou na sua cabeça, traz para uma sessão de psicologia, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor. O meu secretário já está dando com a mãozinha assim, ó. Já deu, o tempo já acabou. Tá. Então, antes de finalizar, preciso passar 2 recados. Telefone de contato de novo e dizer que eu atendo aqui na cidade de Socorro e na cidade de São Paulo. Esse é o telefone de contato. Você pode não só marcar a sua consulta em psicologia ou em acupuntura, presencial ou online, você também pode usar esse mesmo contato para mandar sua pergunta que eu vou responder aqui. E para isso você manda, se você é do sexo masculino, feminino, quantos anos você tem e qual é a sua cidade. Eu vou estar respondendo aqui para vocês, ao vivo, e você vai ouvir aí na sua casa. Quero dizer que eu também tenho um Instagram que chama-se Psicólogo Francisco Pinto. E um outro Instagram do acupunturista Francisco. Também você pode entrar lá e participar das redes sociais, igualmente no Facebook. Eu também tenho, você pode acompanhar lá. Antes de encerrar, não esquece de dar um joinha aí, de curtir e se inscrever na página, porque toda vez que nós fizermos um programa novo, você vai receber um comunicado dizendo que tem uma nova programa. Então você vai dar um cliquinho aí, dar um joinha e se inscrever na página. O meu secretário está falando alguma coisa lá. E o sininho, é um sininho, você ativa o sininho que você vai receber lá. Eu não dou muito bem essas coisas aí, muito da internet, mas ele vai falando para mim, eu vou passando para vocês aqui. Lembrando que toda semana eu faço um tema novo. E esse tema ajuda você a refletir, a você a repensar, para que traga para você conteúdos para você refletir e repensar a sua vida, para que ela se torne muito melhor do que é. Por maior que seja o obstáculo, a gente sempre pode melhorar nossa vida. Não esqueça de dar o joinha na página, o positivo, e se inscrever. E de novo, agradecendo todas as pessoas que já fizeram isso, que nos surpreendeu a quantidade de pessoas que fizeram isso através do primeiro programa. Desejo a todos vocês uma excelente tarde. Fiquem na paz. Até a próxima semana.